A professora Elsa não foi uma pessoa comum. Não foi uma simples mulher que fez uma graduação. O primordial na vida de quem resolve ingressar numa carreira acadêmica ou simplesmente ingressar e concluir uma graduação, essa mulher teve, que foi o apoio da família. Se pararem para analisar, todas as pessoas precisam do apoio da família. E sabe por quê? Porque não é fácil um curso universitário. É doído, é sofrido, é difícil. Seja a área que for, tem suas dificuldades, tem seus perrengues. A professora Elsa era uma mulher, o que já era um feito heróico. Mulher fazer uma faculdade, que dirá mulher negra? Aí é o mundo se acabando. Mas seu pai a apoiava, sua família a apoiava. Apesar de todas as dificuldades e preconceitos, não desistiu e ainda se destacou e fez história. Então, meninas, mais uma vez eu vos digo, não desistam. Esta série é sobre mulheres, é para que todas vejam e sintam que várias mulheres quiseram e conseguiram, e você também conseguirá se quiser. Com certeza alguma história de alguma dessas mulheres tem algo em comum com a sua história, tem algo que você se identifica. Meu recado para você é: você pode, você é capaz, você consegue. E não deixe que ninguém tire o seu valor e mérito. Quem foi essa mulher que revolucionou a matemática brasileira? Isso você saberá agora. Puxa a cadeira e senta no chão, pois Mulheres Matemáticas está no ar. Olá, eu sou a Angélica, sou do blog Matemática e Eu, e hoje venho trazer a história da professora, doutora, brasileira Elsa Furtado Gomide. Ela nasceu em São Paulo em 20 de agosto de 1925, filha de Cândido Gonçalves Gomide, professor de matemática, e Sofia Furtado Gomide. Seu pai era um homem de espírito aberto, que considerava natural que as mulheres estudassem e tivessem uma carreira. Elsa foi sua aluna no ginásio do estado, o que a fez estudar muita matemática e ter uma excelente formação naquela disciplina. Mas Elsa interessou-se pela física, influenciado pelo sucesso e pela popularidade daquela ciência. Na época, a participação do brasileiro César Lattes na descoberta do Meson Pi havia tido muita divulgação no Brasil, o que tornou muito famoso e a física muito popular no país. Resumindo, modinha, né? Enfim, bacharelou-se em física em 1944. Já na metade do curso havia percebido que gostava muito mais de matemática e, ao bacharelar-se, foi convidada a ser assistente do professor Omar Catunda, do Departamento de Matemática. Fez então mais um ano de matemática e iniciou sua carreira de professora e pesquisadora. Na pesquisa, trabalhou em análise matemática e publicou muitos artigos. Paralelamente, exercia suas atividades de professora, pelas quais teve sempre muito gosto e dedicação. Elsa Gomide foi a primeira brasileira a doutorar-se em matemática numa instituição brasileira. Sua tese sobre o teorema de Artin-Weil, orientada por Jean Delsart sobre um tema dado por André Weil, a conjectura de Weil, foi defendida em 29 de novembro de 1950. Ao longo de sua carreira, a professora Elsa orientou muitas teses de mestrado e doutorado. Sempre se dedicou com entusiasmo às atividades do ensino, que considera as mais importantes. Elsa Gomide continuou trabalhando em pesquisa até a década de 1960. A partir da sua eleição para a chefia do Departamento de Matemática em 1968, em pleno regime militar, passou a atuar mais nas questões ligadas ao ensino. Havia começado a interessar-se pela questão
quando se deu conta de que a matemática moderna, em suas próprias palavras, estava fazendo muito estrago. Envolveu-se muito quando o MEC resolveu impor a licenciatura em ciência, coisa que achava que seria extremamente prejudicial, principalmente a matemática. Esse envolvimento, acrescido dos problemas causados pela situação política, com as ameaças do regime militar de um lado e a pressão da efervescência estudantil do outro, fez com que não tivesse mais disponibilidade para as atividades de pesquisa. Segundo ela, naquela época, já era muito difícil ficar com o nariz em cima da água. A separação dos cursos de bacharelado e licenciatura em matemática finalmente foi efetivada no final da década de 70, ou melhor, de 60. Então, essa parte que ela se envolve na questão de impor a licenciatura em ciência, que o MEC fez lá na década de 60, é algo interessante. É porque a pessoa, ela não dava aula de uma coisa só, ela dava aula de um monte de coisa, então ela aprendia um pouquinho de tudo. Era meio que um compiladão, entendeu? Você ensinava matemática, você ensinava química, física, você ensinava, tipo assim, as ciências da natureza, que tem hoje, entendeu? Era tudo uma pessoa só. Então eu defendi que tinha que ter as suas separações, porque cada disciplina tem as suas especificidades, entendeu? Enfim, a professora Elza disse uma vez em uma entrevista o seguinte: aliás, eu nunca tive simpatia pelo nome educação matemática. Para mim é ensino em matemática. Educação é uma palavra americana que não serve. Para mim é ensino. Quando me dizem que sou educadora, eu digo não. Educadora é um nome muito complicado. Eu sou professora. A professora Elza, ela deu entrevista a um de seus alunos que fez o mestrado relacionado a ela. Muito interessante, e eu vou deixar o link na descrição dessa tese de mestrado. Elza considera que sua maior contribuição para a matemática brasileira foi, por um lado, o estímulo que deu a vários estudantes. Por outro, sua participação no Fórum das Licenciaturas, organizado pela USP em 1990. Esse fórum promoveu um amplo debate sobre a profissão de professor e o papel da universidade na formação de profissionais qualificados. Juntamente com Iole de Freitas Druck, Elza apresentou uma proposta de estrutura curricular para o curso de licenciatura em matemática, que, aprovada pelo Fórum com a participação de muitos professores, permanece praticamente a mesma desde sua implementação em 1994. Acontece que, antigamente, não existia o curso de licenciatura. Isso assim, voltando muito no tempo. Mais um motivo que a Elza, ela não fez licenciatura, e ela gostava muito dessa parte do ensino da matemática. Ela fez bacharel, porque só existia o curso de bacharel. Durante muito tempo, estava se pleiteando e finalmente conseguiu que se instaurasse no Brasil o curso de licenciatura, ou seja, formação de professores, onde com esse curso de licenciatura veio muitas disciplinas que eram iguais ao bacharelado, ou seja, se você fazia matemática, por exemplo, você estudava muitas disciplinas de bacharel em matemática. Por exemplo, eu faço licenciatura em matemática. Eu estudo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Mesma disciplina que também tem no bacharel em matemática. Geometria analítica, análise, geometria plana, geometria espacial, são todas disciplinas que também tem no curso de bacharel, entendeu? Porém, no curso, com a vinda do curso de licenciatura, foram criadas outras formas, outras disciplinas voltadas para a formação de professor, como, por exemplo, História da Matemática, Complementos da Matemática. Eu tenho algumas disciplinas como Laboratório de Ensino da Matemática, Informática aplicada na educação matemática, que são disciplinas que não têm, vamos botar assim, pensando no currículo de hoje, né, na grade de hoje, no curso de bacharel em matemática, só tem curso de licenciatura em matemática. Mas, tipo, né,
nada no Brasil é tão perfeito, tão fofinho assim. Nessa época, já foi difícil ter o curso de licenciatura de bacharel. Aí, conseguiram licenciatura. Show. Aí, eles dividiram o curso de licenciatura. Fizeram licenciatura curta e licenciatura plena. O curso de licenciatura curta era um curso, como o nome diz, curto, né? E o de licenciatura plena já era aquele maior que você fazia durante 4 anos. A minha mãe, quando fez o curso de licenciatura dela, que ela fez o curso de pedagogia, ela fez de licenciatura plena. Eu lembro que eu era pequena na época. Então, é meio que esse curso de licenciatura curta aí era uma bosta. Por quê? Porque o intuito era formar, a toque de caixa, profissional para atender o mercado em expansão com tecnologia avançada. É o que a gente diz na faculdade de educação tecnicista. Ou seja, tudo para a formação de um profissional. Ai, Angélica, mas tem que também pensar que você tem que formar as pessoas para o mercado de trabalho. Sim, querida, mas nem tudo são mercados de trabalho. Você tem que ter educação de qualidade. Você tem que ensinar a pessoa a pensar, né? Tem que criar bons profissionais. Enfim, vamos voltar aqui. Elza Gomide teve durante toda a sua carreira um enorme amor pelo ensino, o que resultou em uma total dedicação às atividades didáticas dentro e fora de aula, e a levou a envolver-se de corpo e alma nas lutas para melhorar o ensino da matemática. Ela trabalhou na USP de 1945 até sua aposentadoria compulsória em 1995. Aposentadoria compulsória é tipo, querida, né, vamos meter o pé, né, porque já trabalhou demais, vamos dar vaga para outro, né? A pessoa é convidada por livre e espontânea pressão a se aposentar. Mas, mesmo depois, ela manteve suas atividades de professora por muitos anos, enquanto teve condições de saúde para tal. Ela lutou pela melhora do ensino da matemática no Brasil. Ela abominava a questão de somente ensinar a contar. Para ela, o ensino da matemática é muito mais do que isso. E estava certa. Isso é que nós, educadores e futuros educadores, hoje lutamos. Contar, fazer conta é muito pouco. Temos que ter uma visão muito mais ampla do mundo. E isso conseguimos ensinando aos nossos alunos outras áreas da matemática, como a geometria, por exemplo. A lógica. Temos que mostrar aos nossos alunos que eles têm que ter, sim, a abstração. Aquela famosa viagem na maionese. Aqueles assuntos que a gente fica perguntando, para que serve isso, né? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Enfim, mas as pessoas têm que saber isso. Mas elas também têm que saber que a matemática está em tudo na nossa vida. Mais do que ser a primeira mulher doutora formada dentro do Brasil, porque a primeira mulher doutora foi a Maria Laura Mourinho. Só que ela fez seu doutorado fora. A professora Elza fez o doutorado aqui no Brasil. Ela foi altruísta, ela foi autodidata. Muitas vezes, em uma entrevista no evento na USP, ela conta, foi até um colóquio que teve na USP, ela conta que teve que aprender geometria analítica sozinha, pois não estava na grade do curso. Não tinha essa disciplina dentro do curso dela, no caso o curso de física. Gente, essa disciplina para um físico é crucial para entender, por exemplo, a órbita dos planetas e galáxias. Fora muitos outros eventos, como questão de movimento, enfim. Quando ela fez a graduação dela, os professores vinham de fora, pois não havia professores brasileiros. Vejam só isso. Era tudo gringo que vinha para cá para dar aula nas universidades. Bem, como eu falei no vídeo passado, não só de gringas será esta série. Veio mostrar que a grama do vizinho é linda, mas a nossa não fica para trás não. Irei dizer que também não vou falar que nós temos a prata da casa, pois para mim essas mulheres não são prata da casa. São diamantes lindos e raros e com um valor inimaginável. A seguir vocês verão um trecho da entrevista com a professora Elza
em um colóquio de matemática na USP. E talvez pudéssemos começar com a senhora contando para a gente como que foi a decisão de estudar matemática, na verdade acho que foi física no começo. Foi física. Como é que foi essa escolha da carreira? Bom, eu acho que eu sempre achei desde criança que eu ia ser professora de alguma coisa. E, na verdade, em criança eu achava que eu ia ser professora de natação, mas isso mudou, não durou muito. Meu pai era professor de matemática e foi realmente a disciplina em que eu tive mais sucesso no meu estudo secundário, que eu gostava mais, além do latim. Eu gostava imensamente de latim, eram as duas coisas de que eu gostava. Mas a escolha pela física foi, em grande parte, pelo sucesso da física, da relatividade, dos estudos atômicos, etc. A física estava tão popular, despertava tanto interesse, que eu me sentia atraída. Eu me formei em física, naquele tempo eram 3 anos, e eu me formei em física, então, com 19 anos, mas já tinha percebido que eu gostava mesmo era de matemática. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre como era o ingresso no ensino superior naquele tempo. Não era por concurso, nem nada. Se o cargo existia, o professor catedrático era o dono e ele convidava quem ele queria e também despedia quem ele queria. Ele era o dono absoluto. Então o professor Marcatuna me convidou e eu comecei imediatamente a trabalhar dando aula de exercícios não de cálculo, chamava-se análise naquele tempo. E o curso era de análise mesmo. A senhora foi assistente de matemática, fez também a graduação em matemática depois ou não? Eu fiz mais um ano, porque o curso era praticamente junto. Eu fiz o bacharelado, eu tenho os 2 bacharelados de física e matemática. Só com um ano a mais eu completei o bacharelado, mas eu já era assistente do Catunda, então. Os líderes da área da matemática? Pois é, o curso de matemática foi fundado por italianos. Fantapié, Luigi Fantapié e Albanese foram os principais. O Albanese na geometria e o Luigi Fantapié na análise. Logo no início da guerra, quer dizer, em 1939, o Fantapié voltou para a Itália. Voltou para a Itália e teve um alto posto no governo do Mussolini. E o Albanese ainda ficou, mas quando eu entrei ele estava indo embora já também. E então, nesse período, que era o fim da guerra, já estava no meio da guerra até o fim, não havia professores estrangeiros, nem em condição de trazê-los. Logo depois da guerra, então, vieram os franceses. Aí mudou completamente a direção mesmo do curso. A orientação dos italianos inclui análise e geometria, no sentido de geometria projetiva, descritiva, geometria analítica. Não era nada algebrizado como é a matemática que nós conhecemos hoje. A álgebra linear eu estudei sozinha, nunca tive álgebra linear no meu curso de graduação. Foram os professores franceses, os Bourbakis, André Weil e depois o Jean Dieudonné, que se interessaram pelo currículo de matemática e então essas disciplinas exóticas como álgebra linear, topologia e que mais tem? Análise moderna. Bom, álgebra, eu esqueci da álgebra, realmente a álgebra era inexistente. A álgebra abstrata, álgebra linear e topologia entraram no currículo. Porque isso tudo não fazia. A senhora era uma das poucas mulheres que eram professoras na área de exatas na USP nessa época? Sim. Eu acho que eu devo isso à minha família.
Eu comparei as minhas circunstâncias com de colegas posteriores e vi que realmente a minha família era muito diferenciada. Eu tinha só uma irmã, mas meus pais nunca disseram que uma carreira dada não era para mulher, era para homem. Isso nunca foi dito, o que no meu tempo era absurdo. Outra coisa também, que na minha família era diferente, eu tive professor particular de inglês. O francês era uma língua corrente na família. Eu tinha um tio suíço-francês que levou 20 anos para aprender português, então falava-se francês com ele em casa. E aprendi também um pouco de alemão com minha mãe e piano, porque minha mãe era pianista. Mas meu pai, que percebeu muito mais antes da maioria dos contemporâneos dele que a língua do século seria o inglês, me deu professor particular de inglês. Então eu tive muita sorte. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, uma outra curiosidade minha. A gente ouve muito falar que na Faculdade de Filosofia havia um ambiente assim de intensos debates intelectuais, multidisciplinares, que era um ambiente acadêmico maravilhoso em termos de debates e discussões de ideias. A senhora vivenciou essa concordaria? Bom, o restaurante da Faculdade de Filosofia, no porão da Maria Antônia, era extremamente animado. E lá se discutiam muitas ideias. E realmente, porque ali na Maria Antônia, então, estavam departamentos de filosofia, de sociologia, com a matemática, estava ali, então tinha-se um ambiente muito mais diversificado, que agora aqui a gente está entre matemáticos. E lá a gente tinha esse ambiente muito mais diversificado. Você podia assistir conferências de filosofia e sociologia, porque era no prédio ao lado, né? Estavam ali. E também a Faculdade de Economia era ali perto, na rua Dr. Vila Nova. Então, havia condições para que você encontrasse estímulos de várias naturezas ali perto. Agora, eu não me lembro tanto assim de grande, a não ser realmente conversa de restaurante e de bar. É mais do que eu me lembro. Você se lembra, Chain, de grandes Talvez cabe dizer que o verdadeiro intercâmbio intelectual não se dá em conferências, etc., se dá no cotidiano, no restaurante. Pois é, então aí se dava realmente. A gente encontrava Fernando Henrique, encontrava o Florestan Fernandes, encontrava todo esse pessoal da filosofia, da sociologia, a gente encontrava ali. Tomava café junto e comia um sanduíche e se conversava muito, realmente, é verdade. Eu acho que o ambiente da Rua Maria Antônia era um ambiente especial exatamente por ser tão diversificado. Agora, pelas condições geográficas do campus, a gente está muito mais isolado desses contatos. E ali estava na sala ao lado, a gente tinha gente das mais diferentes especialidades e interesses. E aí, gostaram da história dessa mulher fantástica? Conte pra mim nos comentários sua opinião. Desce o dedo no like porque não cai o dedo, tá? E compartilha pra geral. Para apoiar o nosso canal, torne-se um padrinho ou madrinha matemática e visite o nosso blog. Lá tem essa e outras histórias, relatos, indicações de livros e canais no YouTube. Os links estão na descrição. Muito obrigada e até a próxima!